Se eu um dia não fosse membro de uma dessas religiões, eu não conheceria a Bíblia e assim não teria a vontade de buscar mais a verdade. Sem a igreja evangélica, como eu e vocês, né, também que já foram membros, como a gente ficaria? Ele continua. É interessante. Não, deixa eu parar nessa aí só para dizer o seguinte. Você deve perguntar isso para centenas de pessoas. Pergunta isso. Vamos lá, quer uma relação? Só mulheres por enquanto. Pergunta isso para Débora, juíza. Lembra dela? Aquela que atendia debaixo da figueira de Ramá? Lembra dela, né? Amiga do Baraque? Débora. Pergunta para ela. Pergunta para Noemi. Pergunta para nora da Noemi, a Ruth. Pergunta para Débora, aquela que andava com Paulo. Né, amada? Sim, lembro dela. Já li. Pergunta para Tálita, aquela que tinha fé no Criador. Pergunta para aquela mulher do fluxo de sangue. Pergunta para aquela que andava atrás do Messias e que ele falou assim, não é justo pegar o pão, a mulher de Cananéia, e dar para os cachorrinhos. Pergunta para a viúva de Serapta. Para a samaritana também. Pergunta para a samaritana, aquela mulher do poço. Pergunta para Esther. Só falei de mulheres, não, esqueci a Lídia. Falei Débora é Lídia, do Paulo. Sim, verdade. Pergunta para a sogra de Pedro. Lembra dela? Tem que perguntar para essas mulheres que tinham muita fé. Exatamente. Porque naquele tempo não existia esse lixo, essa prostituição terrível chamada cristianismo. Não existia. Agora, quer perguntar para os homens? Comece pelo primeiro, Abraão. Pronto. O pai da fé. Pergunte a Abraão. É uma pergunta que fazer para mim agora e para a Madinha ou para qualquer pessoa do século XXI, você está perdendo tempo. Ou antes de Abraão, de repente, Noé, né? Noé, antes de Abraão. Não é verdade? Tinham as pessoas do passado, né, amada? Sim. Que você pode perguntar para eles. Agora, Rubens, você está falando uma loucura. Como é que eu vou perguntar para quem já morreu? Está na Bíblia. Leia. Veja a escritura. Veja se alguém lá pode responder essa pergunta que você fez. Que precisa de um lixo para chegar a Deus. Para conhecer, né? Para conhecer o Criador. Pergunta para Moisés. Só não pergunte para Davi, porque você vai se decepcionar. Davi e Salomão, meu irmão, isso aí é banda podre. E outra, passa longe dos sacerdotes. Pergunta até essa do lado B. Esses passam largo, quando vê o samaritano caído. Pergunte até para Nabucodonosor, servo do Altíssimo. Ah, pasme. Sim. Nabucodonosor, servo do Altíssimo. Mas agora o Rubens falou besteira. Ah, mas será? Eu penso que falou para muitas pessoas que são da religião evangélica. Eu pergunto a você, será? Precisa ler mais, quem achar isso. Não é verdade, amado? Sim. Ou então tem alguém mentindo. Ou é o Rubens ou é o Criador. E aí? O Criador não é, de forma alguma. Então, e você está dizendo que você leu. Eu li disso. Sim. Então, amada, tem que perguntar para essas pessoas que serviam ao Pai, que faziam a vontade do Pai, vamos dizer assim, porque servir é tipo a bandeja, né? Entregar. E o Pai não é servido por mãos humanas. Está escrito. Mas, é verdade. Né? Então, agora, tem que perguntar para essas pessoas todas da Escritura, amado. Pode sair perguntando um a um, daqueles homens que verdadeiramente serviam ao Pai. Não pergunte a Gideão, não. Gideão servia a deuses estranhos. Não pergunte ao bruxo Balaão. A Salomão. Não pergunte àqueles que a igreja evangélica mais idolatram, não. Gamaliel. Tudo do lado B. Exatamente. Pergunte ao lado A. Pergunte aos profetas. Ezequiel, Isaías, Jeremias, Abacuque. Pergunte aos profetas, todos eles. Como é que poderia chegar a Deus sem a igreja protestante ou católica? Cristianismo. E é muito nova. A católica e a protestante mais nova ainda. Que ele está falando da protestante, não é nem da católica, que é um pouquinho mais antiga que a protestante. A protestante é extremamente nova. Ainda outra pergunta do amigo lá da Tijuca? Sim. Aí ele terminou essa, não precisa eu repassar de novo não, né? Se a igreja evangélica com eu e vocês também, né, que já foram membros, como a gente ficaria, né? Tem que perguntar aos antigos que estão na escritura. Aí ele continua, ó, antes dos 16... vontade do Pai. Isso. Ele continua, antes dos 16 anos do irmão Rubens na igreja, o que o irmão fazia? Será que teria todo esse conhecimento que tem hoje? Eu conheci com a escritura, o que eu conheci com a igreja, cara? Eu conheci só lixo, igual o Paulo falou. Tudo que aprendi com o Gamaliel me serviu de esterco, de cocô. Então, esterco, quando fala esterco, parece que é para adubo, né? Não, me serviu de merda.
Muitas pessoas já me perguntaram assim, não, mas não tem nada assim, alguma coisa que se aproveita, né, lá de dentro. Para mim não tem nada. Ou antes eu ficaria meio na dúvida, agora analisando com toda certeza diante do que eu já conheço hoje, tudo que tem na religião da qual eu fiz parte, da qual eu passei, não tem nada. Tudo mentira, tudo errado, mentira, tudo não aproveita distorcido. nada. Só usa lá a Bíblia ali, usa Deus, usa Jesus, mas de forma tudo deturpada, né? Aí ele continua, né, antes dos 16 anos do irmão Rubens na igreja, o que o irmão fazia? Será que ele teria todo esse conhecimento que tem hoje? Será que teria a vontade de buscar a verdade? Eu realmente queria que não existisse mais esses templos de pedras, mas foi dentro de um desses templos que eu hoje estou liberto dessa podridão. É porque ainda não está liberto. Ainda vê um pouquinho de valor naquele lixo. Ainda vê. Ainda não. Tá igual eu também, abadinha, uns tempos atrás. Você lembra que eu comentava com você? Eu falei assim, nossa, Rubens, por mais que eu veja esses vídeos, essas pregação, parece que não dá para acreditar, né? Que isso aí que tinha um ar de santidade, de acordo com o que está escrito. Porque eles passavam uma coisa muito forte para as pessoas. E passam até hoje, mas antes era uma coisa mais solene, né? Aí eu sempre falava isso para você. Mas hoje eu não tenho mais essa sensação, tenho certeza que isso é um engodo de Satanás.